Oi, Vlog 130. Oi, gente, que é uma Livros, eu sou a Ivy, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlog 130 deste blog. É de madrugada, são 5h50 da manhã e vamos abrir este vlog porque eu sou uma pessoa que não estou gerindo bem o meu tempo. Então, se eu não fizer isso agora, eu não consigo fazer essa abertura de forma decente mais tarde. Então, vamos lá. Eu tenho que ler 3 livros neste vlog. O primeiro é O Mágico de Oz, do Frank Baum. Frank Baum é um autor polêmico, é um autor que nos dias de hoje seria cancelado com certeza, mas isso aqui é um clássico. Eu já assisti esse filme 1 milhão de vezes. Eu acho que foi o filme que eu mais assisti na minha infância. E eu nunca li o livro. Então, bora conhecer a história original aqui. Na sequência, pretendo ler Mar da Tranquilidade, da Emily St. John Mandel. Não sei exatamente do que se trata, acho que é uma distopia, eu acho que aqui é um futuro distópico, pós-pandemia, alguma coisa assim. Foi eleito um dos melhores livros do ano de publicação dele, estou curiosa, pretendo ler. E para encerrar, mais um autor cancelado, Nicholas Sparks, com Contando Milagres. Todo leitor precisa ter uma cota de autores cancelados que ele vai continuar lendo. Nicholas Sparks é este autor para mim. Eu tenho todos os livros que ele publicou no Brasil. Eu gosto de todos os livros que eu já li dele e acredito que aqui será uma leitura que eu vou gostar também, tá bom? Estas são as leituras que pretendo fazer neste vlog. Espero que tu fique comigo até o final e espero que tu goste. Oi, gente! Vamos conversar sobre O Mágico de Oz, do Frank Baum. Eu gosto muito dessa história. Eu assisti a adaptação desse livro seguramente mais de 10 vezes. E eu assisti adaptações, né? Assisti animação, assisti outros filmes que usavam esse texto aqui como base. Eu gosto muito dessa história, eu gosto muito do lúdico. E quando eu era criança, óbvio, eu não entendia as mensagens que esse livro tinha para trazer, mas conforme eu fui ficando adulta, ficando velha, eu fui entendendo e eu fui me apegando mais a este enredo. Sempre desejei ler o livro, e sempre foi uma coisa que daqui a pouco eu leio, depois eu leio e tal. Aí descobri que Frank Baum foi um grande babaca, né? Ele era a favor do extermínio dos povos originários da América do Norte. E isso me intimidou para ler. Mas ainda assim, meu apego com a história era grande e eu achava que era uma coisa que estava faltando na minha vida ler o original. E eu li, comecei e já terminei o Mágico de Oz e amei. Eu amei ainda mais porque o livro tem um pouquinho a mais do filme. O filme ele se encerra num determinado momento e que funciona muito por ser um filme, mas aqui ele tem um pouquinho a mais e esse pouquinho a mais me fez feliz. Adorei. Essa edição da Dark Side está muito caprichada. Ela tem ilustrações, ela tem algumas notas de referência que eu achei bem relevantes. Enfim, tá um capricho. Talvez a minha paixão por essa história e tenha me impedido aí de ver algum erro de revisão, talvez, mas eu gostei bastante. E este aqui é o senhor Frank Baum, que acreditava que os indígenas tinham que ser exterminados. Ah, gente, que problemático, né? Vergonhoso. Faz pouquíssimo tempo mesmo, eu acho que menos de um ano, eu descobri que este universo de Oz era imenso, com mais de 40 livros. Parte desses livros foram escritos pelo Baum e outra parte, quando ele faleceu, a família fez aquele esquema de escolher um autor para continuar. Não tenho muito interesse em ler as continuações, acho que este enredo aqui, o enredo do primeiro livro, já me fez bastante feliz, e é uma história que eu vou guardar no coração, com carinho, com aquele apego afetivo.
de coisas boas da infância. Quem conhece a história sabe que aqui nós temos uma garotinha que mora no interior do Kansas. Ela é uma garotinha órfã que mora com os tios. E o livro já começa com o estado do Kansas e a região que ela mora sendo atingida por um tornado muito forte, muito violento, ao ponto de tirar a casa dela da estrutura e fazer essa casa voar pelos ares. E quando essa casa aterrissa nesse mundo de Oz. E ela aterrissa em cima de uma vilã, em cima da bruxa má. E as pessoas ali que veem a casa aterrissar consideram a Dorothy, que é essa garotinha, ela está junto com seu cachorrinho, elas consideram a Dorothy como se fosse uma salvadora, porque ela conseguiu matar a bruxa má. Muito bem. Apesar ali da Dorothy ter aterrissado com segurança, sem se machucar, e o seu cachorrinho estar bem, e ela ser considerada ali uma heroína, a Dorothy não quer ficar ali, ela quer voltar para casa dela, ela quer voltar para junto da tia dela. E as pessoas aconselham que ela procure o Mágico de Oz, que ele vai ser capaz de devolvê-la para a terra dela. E indicam ali o caminho que ela tem que tomar. Muito bem. Nessa caminhada, ela vai conhecer personagens muito carismáticos e queridos. Ela vai conhecer, eu não sei se é exatamente essa ordem, mas ela vai conhecer um espantalho que deseja muito, muito ter um cérebro. Ela vai conhecer um homem de lata que deseja muito ter um coração. Ela vai conhecer um leão que deseja muito ser corajoso. E eles vão fazer este caminho até Oz, cada um com a sua busca específica. E quando eles chegam em Oz, eles conhecem Oz, eles descobrem como conseguir aquilo que eles querem. Gente, é muito gostoso. Nitidamente é uma história para criança, ela é escrita numa linguagem muito simples e fluida, às vezes até simplória, mas ela tem elementos e ela tem referências ou questões assim um pouco subliminares que tu entende que um adulto pode se satisfazer muito com esse enredo. São tipo aqueles enredos da Pixar que é para criança, a criança vai adorar a história, mas o adulto que está acompanhando a criança vai curtir também. É quase isso. Gente, eu adorei. É uma história muito conhecida, né? Tem um filme belíssimo, eu gosto tanto do filme. Tem um filme belíssimo, um filme, inclusive, que foi produzido junto com um outro grande ícone do cinema, que foi O Vento Levou. Inclusive, alguns esquemas foram testados no filme de O Mágico de Oz e, se dessem certo, seriam aprimorados para O Vento Levou. Enfim, curiosidades. Gosto muito dessa história, gostei muito de ler e sigo dizendo que o autor é um grande babaca, tá bom? Quero fazer com vocês aquele apanhadinho de produtos de autocuidado que acabaram em junho. Então vamos lá. Acabou esta máscara de hidratação da Left, ela é para cachos. Eu gostei bastante, é uma máscara e um cheiro bem suavezinho, não fixa no cabelo, mas é um perfume gostosinho. Eu gostei bastante, mas ela não me entregou nada de absurdo, tá? Não é um produto que eu recompraria, em função de não ter nada assim espetacular. Ela rende bastante. Eu comprei essa máscara em novembro do ano passado, então ela durou bastante. Se tu quer um produto que renda, esse aqui, porque você precisa de muito pouco produto para hidratar o cabelo, e eu tenho bastante cabelo, hein? Acabou o meu esfoliante corporal. Este aqui, essa marca aqui, ela é bem baratinha, gente. Eu acho que eu paguei 6, 7 reais. Comprei para testar. Eu gostei, mas eu vou voltar para minha marca antiga. Eu gostei, mas eu acho que ela esfoliou pouco e hidratou mais. Mas enfim, o cheirinho de maracujá é bem gostoso e é bem forte na hora que tu tá passando no corpo, no banho. Depois ele vai se perdendo, né? Não tem um fixador muito grande. Acabou também, como sempre acaba, o meu hidratante corporal, mais uma vez da Natura. Amo Natura, não é nenhuma novidade. Acabou também, meu protetor térmico, esse aqui é da Carol Kiyoko. Ele é da Left também, é produzido pela Left, nessa linha da Carol. Esse aqui, gente, me decepcionou um pouco, porque eu comprei
porque eu vi uma propaganda da Carol Kyoko falando que esse protetor térmico evitava ou diminuía o efeito nuvem do cabelo. Eu não faço mais escova no cabelo. Eu uso o protetor térmico quando eu vou secar o cabelo com secador para fazer tranças. Mas a escova mesmo, com chapinha e tal, eu não uso mais. Porém, da vez que eu usei com este objetivo, foi no final de semana do Dia das Mães, o efeito nuvem veio com força. Eu tenho muito cabelo, eu sei que uma característica do meu cabelo é esse estufamento da raiz, principalmente. Então, comigo, pelo menos, não funcionou. Tem um cheirinho bem gostosinho, mas não comprarei novamente, embora eu vou guardar esse frasco, porque para fazer o Day After é perfeito. E por último, acabou o meu shampoo. Esse aqui é o Lumina para cabelos crespos. Eu gostei mais do crespos do que do cachos. Esse shampoo rende muito. Tenho há mais de 1 ano. Eu tenho vários shampoos, né? Então eu revezo. Então às vezes é por isso que demora muito. Mas, na minha opinião, o melhor shampoo que eu já usei para características do meu cabelo. Limpa bem, você sente o couro cabeludo limpo e ele não faz aquele ressecamento, né, que os shampoos costumam fazer em cabelos cacheados, principalmente. Super gostei, vou comprar novamente. Estes foram os produtinhos, esta foi a adaptação. E amanhã eu começo a ler Mar da Tranquilidade, da autora, que eu não lembro o nome agora, mas estou bem animada com a Mar da Tranquilidade, ganhou alguns prêmios, foi livro favorito do ano aí de algumas pessoas que eu respeito bastante a opinião. E, enfim, começo amanhã e volto para contar se estou gostando ou não. Oiê, gente, estou aqui no meu trabalho e aí tive a brilhante ideia de fazer um chimarrão, porque está 8 graus, então tomar uma bebida quentinha, minha bebida favorita. É uma delícia, gente. E aí, enquanto eu tô colocando a primeira água aqui, eu lembrei que eu tenho que lavar a cuia depois. E tá 8 graus. Ai, a alegria entrando e depois a alegria vai sair quando eu estiver lavando. Mas, tô fazendo essa atualização agora. Eu quero fazer uma indicação de série. Na verdade, não sou eu que vou fazer essa indicação de série, mas é a Lívia. Ela mandou um áudio pra mim, muito bonitinha, falando que eu precisava assistir uma coisa. E talvez vocês já tenham até assistido. Mas eu preciso mostrar que áudio mais fofo que minha sobrinha mandou pra mim. Ai, tô aqui te mandando mensagem porque eu preciso desabafar com alguém. E assim, eu não sei se você já leu ou se você já assistiu a série Os Mentirosos. Ou We Were Liars, não sei como você conhece, mas assim, uma série nova da Amazon. Ai, filha, eu tô arrasada, que saco. E eu não posso falar porque eu não sei se você já assistiu. Só que se você já tiver assistido ou lido o livro, pelo amor de Deus, me responde pra eu poder desabafar. Fofa, não é, gente? Fofa. Eu li o livro Mentirosos em 2014, na época que tava o hype, todo mundo comentando. E eu gostei bastante na época que eu li. Tem um plot twist que me pegou. Eu ouvi pessoas falando que tinham sacado desde o começo, mas eu não saquei. Então foi um twist que me pegou bem, que eu fiquei bem surpreendida. Eu lembro que quando o twist veio, eu parei de ler assim, me senti assim desnorteada, me senti sem chão, sem equilíbrio. Então na época funcionou muito bem pra mim. O livro voltou a fazer sucesso no TikTok aí de 2022 pra cá. E aí as pessoas começaram a colocar os defeitinhos, né? Que eu não enxerguei na época. Se eu for ler, eu vou até concordar, talvez. Mas o livro voltou dividindo opiniões. E o livro virou uma série. E a Lívia assistiu e me indicou. E eu assisti também. Depois desse áudio, gente, como não assistir? Eu assisti. E, gente, eu amei o livro, mas eu acho que a série ficou bem melhor. Eu acho que ela ficou comprida demais, esticaram demais, mas eu acho que
que a série ela tomou caminhos e liberdades que fez o enredo do livro ficar melhor. O twist vem, eu já sabia, né? Então não foi uma grande surpresa. Mas existe uma coisinha que eles fazem pós-twist que não tem no livro e que eu achei formidável. Então, se vocês tiverem oportunidade, assistam Mentirosa, está no Prime. É uma série muito bonita de ver. É uma série com pegada adolescente e com adolescente rico, né? 2 vezes irritante. Mas eu acho que vale a pena pelo twist, pela virada. E depois me conta se vocês sacaram o que ia acontecer. Conta pra mim, tá bom? Ainda não comecei a ler Mar da Tranquilidade. Eu vim trabalhar hoje e eu tava querendo só ouvir música. E aí eu tava ouvindo o setlist do Imagine Dragons, que pretendo ir no show aqui em São Paulo. Então eu tava só ouvindo músicas, não li. Mas agora na hora do almoço eu pretendo ler, tá bom? Até a próxima atualização. Oi, sociedade! Vou agora tirar meu esmalte, que até que não tá tão ruim. Hoje faz uma semana que eu passei esse aqui, mas começou a descascar aqui 2 dedinhos aqui e já tá sem brilho, já tá feio. Então, vou tirar esse esmalte e vou passar o Mocha Mousse da Dylos. Vou colocar um menos escuro, né? Às vezes eu gosto de revezar um mais escuro, menos escuro. E vamos lá. Mas não é sobre esmalte e unha que eu quero conversar com vocês. Eu quero conversar com vocês sobre Mar da Tranquilidade, da Emily St. John Mandel. Eu comecei a ler este livro ontem e terminei ontem. E é um livro muito diferente e um livro muito bem executado. Vamos lá. Aqui o livro começa em 1912 com um jovem fazendo uma viagem muito longa. Ele está cansado dessa viagem. Ele está no interior do Canadá. E quando ele chega na rodoviária, é uma etapa da viagem dele. Quando ele chega na rodoviária, acontece uma cena bizarra, assim, nessa rodoviária tá cheia de dirigível, de aeronave. Fica, gente, da onde surgiu isso? Não existe nem contexto, assim, contexto pop, contexto lúdico, para ele entender o que está acontecendo. Ele não sabe o que são aquelas coisas. O leitor ainda entende que são aeronaves, né? Mas o personagem ali, que é o Edwin, ele não entende nada daquilo. E aí, corta. Essa história acaba seco, tem um corte seco ali. E vamos para o ponto de vista de uma escritora, agora em 2000 e alguma coisa, 2400 alguma coisa. Essa escritora, ela mora numa base lunar e ela está vindo para a Terra para divulgar o seu último livro. Ela já tinha escrito outros livros, não ganharam projeção, mas esse vai até ser adaptado para o cinema. E aí ela mora nessa base lunar e ela vem para a Terra para divulgar esse livro. E no livro desta escritora existe uma cena que é igual à cena que o Edwin presenciou lá atrás. Na percepção dessa escritora, é uma cena do livro, é uma ficção. Ela compôs aquela cena, saiu da cabeça dela. Mas a gente já sabe que uma cena parecida aconteceu no passado com o personagem. Muito bem. Corta seco também de novo e vamos para uma outra perspectiva de um outro personagem com um novo arco que vai se passar aí entre 1912 e 2400 e alguma coisa, 420. E assim o livro vai seguindo, tá? Com novos arcos, novos personagens. A gente não, aparentemente, a ligação de um para o outro é esse tipo de coisa que eu falei, né?
a cena que o Edwin presenciou e que achou bizarra vai estar no próximo arco. E aí o livro vai caminhando, a gente sempre voltando para a escritora, a gente entende um pouco mais do contexto familiar dela, quem ela era, enfim, como que ela foi para a base lunar, é uma coisa comum, não é? Enfim. E aí o livro vai se desenvolvendo e, meus amigos, no final, quando se percebe quem é que está contando a história, é um tiro. É um tiro. Ficou muito, muito bem feito. Eu acho que eu poderia ter percebido um pouco antes, mas eu estava mais envolvida com os arcos pessoais, porque todos eles são envolventes. Eu estava mais preocupada com isso do que com, de fato, se a história tinha um olhar enviesado de alguém que eu nem sabia que existia. É sobre isso. É um livro diferente, ele tem uma linguagem simples e sem muito floreio, mas ele é diferentão. Você tem que estar um pouquinho atento. Eu tive um pouquinho de dificuldade no começo e eu voltei. Eu voltei porque eu senti ali uma substância que me faria falta se eu, de repente, abandonasse. Eu não ia abandonar, mas talvez eu seguisse a leitura só por seguir, sem querer, de fato, entender o que eu estava lendo. E é assim que acontece. Eu gostei demais do livro. E eu gostei muito dessa diferença e do quanto a autora ela foi esperta em contar algo muito simples, mas que fez todo sentido no final. E aí, meus amigos, ela vai falar sobre igualdade de gêneros, ela vai falar sobre Covid-19, ela vai falar sobre globalização. Eu achei muito inteligente e com certeza quero ler mais coisas dela. O mais famosinho dela é o Estação 11, que já até virou série. Entrou, inclusive, para aquela lista de melhores livros do século XXI, que os Estados Unidos publicou ano passado, que teve toda uma polêmica, porque era autor votando na própria obra. Enfim, adorei. Se tu tá preparado, se tu se sente curioso por uma obra diferente, mas envolvente, Mar da Tranquilidade é o seu livro, tá bom? Esta é a atualização de agora. Estou de folga hoje, porque a semana foi bem pesada. Então, ganhei aí a sexta-feira para ficar em casa. Na parte da tarde, quero começar Contando Milagres, do Nicholas Sparks. E aí volto com as minhas primeiras impressões. Oiê, alguém pesou um pouquinho a mão no tonalizante, hein? Eu tava muito afim de mudar o tom do meu ruivo e eu curti. Coloca aí nos comentários, gente, se ficou muito aceso. Mas eu, particularmente, gostei bastante. Fui almoçar com os meus amigos hoje e ganhei presentes. Ganhei erva de chimarrão. Bento e Diogo foram para Porto Alegre mês passado e trouxeram para mim. E comecei a ler Contando Milagres, do Nicholas Sparks. As pessoas falam muito que Nicholas Sparks é formulaico, que ele escreve sempre a mesma coisa. Eu acho que não. Eu vejo Nicholas Sparks como um escritor de drama. E aí, dentro do drama, eu vejo muita diferença entre um enredo e outro. As pessoas falam que ele só escreve tragédia. É drama, gente. É o que drama pede. E aí ele entrega. Nicholas Sparks é um autor que tem sido cancelado nos últimos tempos. E ele está ali na minha cota de autor que eu passo um paninho. Na verdade, eu nem fui a fundo das polêmicas. Eu gosto dele. Aqui nós temos um protagonista, que é o Tanner. O Tanner é um ex-combatente de guerra. Ele trabalhou para uma instituição que levava assim, ajuda a lugares complicados. E o Tanner nunca se estabeleceu muito bem num relacionamento. A mãe dele morreu no parto. Foi criado pelos avós com muito amor, com muito carinho. E agora, na vida adulta, já ali, acima dos 40 anos,
ele decide que ele quer conhecer o pai dele. Quem foi o pai dele? E aí ele vai atrás. E ele chega a uma cidadezinha no interior da Carolina do Norte, que ele acredita que o pai dele está lá. No começo, assim, já no começo do livro, ele bate o carro, no carro, quer dizer, uma adolescente bate no carro dele, e ali ele vai pegar dados de seguro, essas coisas, e aí ele conhece a mãe dessa adolescente, que é a Caitlin, eu acredito ali que é o romance do livro, romance muito slow burn, como todos os livros do Sparks, aí sim eu posso entender a questão da receita de bolo que ele coloca, mas tudo bem. E aí ele conhece a Caitlin, que é a mãe dessa adolescente que bateu no carro dele, e aí eles vão ali desenvolver um romancinho enquanto ele está em busca do pai dele. Nós temos também o Jasper. O Jasper já é um senhor de idade que sofreu um acidente muito grave há algum tempo. Ele estava dentro de um incêndio, ele teve grande parte do seu corpo queimado, o rosto dele é totalmente deformado, ele tem outras questões ali de saúde, e ele vive ali naquela cidade com uma saudade muito grande da família dele. Enfim, dramas, tragédias. Nessa parte que eu cheguei, eu estou gostando muito, eu gosto da escrita do Nicholas, eu gosto do jeito que ele desenvolve o romance e o drama, mas tem uma característica que nesse livro que está pesada. Aqui a gente tem um romance cristão. Versículos da Bíblia são citados inúmeras vezes, quase como se você estivesse numa escola bíblica dominical, que me desagrada muitíssimo, porque eu sou uma pessoa com uma tolerância muito baixa para a religião. E mais ainda para o cristianismo. Então, essa parte, essas introduções, essas reflexões que falam de Bíblia, gente, me dá muita preguiça. Mas estou com foco no romance e na busca do Tanner pelo pai dele. Tá bom? Estou gostando sim, apesar aí dessa minha ressaca. Tá bom? Acredito que amanhã eu termine, porque amanhã é domingo, vou passar o dia em casa. Acredito que eu vá terminar, tá bom? Eu volto para contar. Oiê, gente. 8 graus em São Paulo. Não saí para absolutamente nada. Eu acho que são 3 horas da tarde agora. E eu concluí Contando Milagres, do Nicholas Sparks. Esse livro ele tem 2 ritmos de leitura. Do começo até a página 150, ele é muito imersivo, muito envolvente, gostei bastante. E depois esse ritmo vai caindo. E isso me pegou um pouquinho. Na segunda metade do livro, a gente tem aí o estabelecimento do romance entre o Tanner e a Caitlin. E é slow burn até esse momento. E depois a Caitlin dá meio que um defeito ali, sabe? Ela fica meio frustrada porque o Tanner é um andarilho. Ele tá ali na cidade apenas por interesse próprio ali para encontrar a identidade do pai dele. Então ela fica meio que exigindo um compromisso, alguma coisa assim, que eu achei que foi extremamente desnecessário. E nós temos também uma outra questão que vai acontecer com o Jasper, que é um pouquinho desesperadora, mas eu acho que foi perdendo um pouquinho a força para mim em função das referências bíblicas, né? Uma hora ia incomodar ao ponto de eu desvalorizar a narrativa. Veja bem, o Jasper ele vai sofrer um outro acidente aqui na segunda metade do livro e vai ser feita uma analogia com o personagem Jó da Bíblia. Se tu não tem contexto, Jó foi um homem, foi um personagem bíblico que tinha de tudo, tinha tudo, 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 tinha uma família perfeita, ele tinha dinheiro, ele tinha amor, ele amava e era amado, e um dia o diabo chega para Deus e fala: é muito fácil para Jó te amar, ele tem tudo. E aí Deus tira tudo de Jó, para provar que Jó o amaria mesmo nas dificuldades. É uma história muito sem pé nem cabeça, né, gente? Muito. Uma prova de que Deus não respeitava Jó. Ponto. E aí o Jasper vai fazer essa analogia em relação... O autor vai fazer essa analogia em relação ao Jasper. Eu achei muito furado. Muito, muito, muito furado. Enfim, o livro segue com trocentas referências bíblicas extremamente cansativas, mas que vão agradar muito o público cristão, tá? Enfim,
Eu dei 3,5 porque eu valorizei muito a primeira metade de estar de fato envolvida, de reencontrar essa escrita, que é uma escrita que eu gosto. Eu gosto do jeito que o Nicholas Sparks conduz a história. Tem uma parte aqui em que o Tanner vai fazer uma reflexão sobre o seu tempo no exército e o quanto inútil foi, né? Por mais que isso tenha gerado um desenvolvimento pessoal, ele foi para guerras inúteis. Então, ele foi para o Afeganistão, ele foi para o Iraque, e ele julga tudo isso tão desnecessário para todo mundo, para todos os lados. E eu achei interessante essa reflexão, mas é um livro que não tem a mesma qualidade dos outros livros do Nicholas, tá bom? Talvez eu comece a acreditar na receitinha, na fórmula dele, e isso me incomode. Mas ele vai lançar outro livro, eu estarei lendo, porque, enfim. Ainda mais, gente, que o próximo livro que ele vai lançar já tem até os direitos vendidos para o cinema e quem vai dirigir é o Shyamalan, que é o meu diretor de cinema favorito. Então, sigo consumindo as obras de Nicholas Sparks, ainda que o motivo não seja muito nobre, tá bom? Temos mais dias de vlog aí e quero começar a ler Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Estou com a expectativa muito alta, porque todo mundo só está elogiando. Eu amo todos os livros da Taylor, então estou com a expectativa alta mesmo. E tenho certeza que essa expectativa vai ser confirmada. Eu não vou me decepcionar. E é sobre isso. Começo a ler amanhã e aí volto para contar. Oiê, gente! Voltamos ao meu local favorito para gravar e eu amei essa luz aqui de fundo, vocês estão vendo? Adorei que a luz da sala refletindo no espelho da copa. Achei bonito. E meu cabelo está escondendo a bagunça que está em cima da mesa. Meu Deus, eu sou muito desorganizada. E depois que o André foi para a faculdade, isso se multiplicou, porque muitas vezes era o André organizando as coisas. Mas vamos lá, não é sobre isso que eu quero conversar com vocês, eu quero conversar sobre Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Cheguei na página 153 e um pouquinho de contexto. Eu adoro a Taylor. O primeiro livro que eu li dela foi Daisy Jones, depois eu li Evelyn Hugo. Não, minto, o primeiro livro que eu li dela foi Em Outra Vida Talvez, e depois eu li Daisy Jones, depois eu li Evelyn Hugo. E, gente, amo todos. Existe um livro dela que as pessoas falam que é o mais fraco, que é o Para Sempre Interrompido. Eu adoro esse livro. Eu adoro esse livro. Então, para mim, ela é uma autora muito consistente, que me agrada demais, muito original. E ela tem uma característica que eu amo nos autores e autoras. É quando eu percebo que o autor se esforçou na pesquisa, que ele escolheu ali um cenário ou um pano de fundo, alguma coisa assim, e ele se debruçou para entregar algo muito robusto. E a gente percebe isso nela. Vamos lá. A Atmosfera vai nos trazer a Joan. A Joan, ela é uma cientista e ela é uma das 4 mulheres recrutadas pela NASA para fazer parte ali de um projeto fora do planeta Terra. Ela é uma mulher inteligentíssima, ela adora o que ela faz e desde muito cedo ela sabia que ela queria trabalhar com isso, com o espaço, com astronomia. E ela foi atrás. Ela foi atrás. Mas a época em que a Joan está vivendo não é uma época que favorece muito mulheres. Então, não basta ir atrás. É preciso oportunidades. Né? E esse livro vai falar muito sobre isso, sobre mulheres na ciência, em espaços que são ocupados majoritariamente por homens. E essas mulheres tendo que se provar sendo muito, muito, muito mais capazes que esses homens. O livro dá uma pincelada ali também sobre homens brancos, né? Dentre todos esses homens, pouquíssimos de outra etnia. Enfim, a Jo, ela é escolhida para esse projeto e ela vai. E aí a gente tem bastante da vida dela. Quem é a Jo? Ela é filha de quem? Ela é irmã de quem? Ela é tia de quem? E a gente tem esse background familiar dela muito interessante. É uma família carinhosa, é uma família inteligente. Ela tem uma relação boa com a irmã,
mas não é uma relação romantizada, que é algo que eu valorizo muito. E ela tem uma verdadeira paixão pela sobrinha, que é algo que eu também me identifico, porque eu amo apaixonadamente os meus sobrinhos. E o livro ele tem duas linhas temporais. Uma, 1984, dezembro de 1984, e a outra é essa jornada até chegar essa data. Gente, apaixonada. Infelizmente tive que parar de ler, porque trabalho, né? Eu passei a minha hora de almoço toda lendo este livro e confesso que no meio da tarde, entre uma demanda e outra, estava esperando rodar um processo. Eu peguei o livro e eu li ali umas 15 páginas, porque eu estava muito, muito curiosa, muito envolvida, me importando muito com essas personagens. E me importando até com personagens que têm características que eu não simpatizo, né? Então a Jo, ela vai interagir com essas outras mulheres que foram escolhidas para esse projeto. Nós temos a Vanessa, nós temos a Donna e nós temos... Ai, meu Deus, esqueci o nome da outra. A Vanessa é que vai ser a mais próxima da Joan e elas vão ali estabelecer um relacionamento mais afinado, mais estreito. E temos a Donna, agora eu não sei se é a Donna exatamente, que ela dança conforme a música. Ela sabe que como mulher ela chegou muito longe, então ela tenta a todo custo preservar essa oportunidade que ela está tendo, meio que sendo condescendente ou conivente com o machismo ali do ambiente. E isso não me é simpático, mas eu consigo entender no desenvolvimento dessa personagem. A Vanessa já é uma mulher fortíssima, muito, não só empoderada, mas ela é uma mulher muito consciente de quem ela é, do que ela quer e do lugar que ela ocupa no mundo. A Joan, ela transita um pouco entre essas características que eu pincelei aqui. Ela sabe que ela precisa preservar esse lugar que ela alcançou, ela sabe parte de quem ela é e outra parte ela está em descoberta. E ela tem certeza de que ela é capaz, que ela é inteligente, que ela não está ali por sorte, né? Enfim, isso é tão, tão explícito dentro do livro. É uma narrativa tão inteligente, tão potente. Tu entende que é um livro de mulher para mulher, enaltecendo quem nós somos e enaltecendo aquilo de que somos capazes. Eu estou totalmente apaixonada. Nossa, gente, que delícia. O último livro que eu li da Taylor, novo, né, inédito, foi Carry On, que eu li em 2022, na época do lançamento. Eu adorei Carry On, mas eu não gostava tanto da protagonista. Mas eu amei o livro, eu amei a proposta do livro e o livro me ganhou completamente. Mas é muito gostoso quando tu tá amando a protagonista também e gostando do enredo e entendendo a motivação do enredo. Enfim, estou adorando leitura do momento que está me deixando muito, muito satisfeita. Tá bom? Amanhã estarei de home office. E claro, gente, claro. Pretendo ler e quem sabe termina, tá bom? Mas aí eu volto para contar. Quando eu digo que eu sou desorganizada, gente, olha só. Cheguei ontem, deixei os meus acessórios em cima do rack da sala e por aqui ficaram. E tipo assim, 2 relógios. Esse relógio aqui eu uso para trabalhar. Esse relógio aqui eu uso para sair. Então significa que isso aqui tá aqui desde domingo no mínimo. E hoje é terça-feira. É sobre isso, gente. Essa é a minha desorganização. Oiê, deixa eu fazer um unboxing com vocês. Isso aqui é da compra recorrente que eu faço. É um creme de cabelo. É o meu morte súbita, minha hidratação favorita, adoro. Na verdade, o outro nem acabou, mas como eu coloquei como compra recorrente, e maio, junho, eu tava de trança, não fiz hidratação, então sobrou um monte. Mas vamos também falar sobre leitura. Terminei a Atmosfera da Taylor Jenkins Reid e eu terminei esse livro, gente, muito empolgada, muito mais empolgada de como eu comecei.
chorando aos prantos, muito, muito emocionada. O final desse livro, ele terminou para mim lá em cima. Eu estava muito eufórica com esse final. Ela conduziu o ápice, as decisões finais, as consequências finais das decisões das personagens pro final. E tem uma cena no final que eu terminei igualzinho os personagens. Se tu ler, tu vai saber como eles terminaram, então eu terminei muito igual ali. Aqui a gente tem uma protagonista maravilhosa. E maravilhosa porque ela é forte, ela tem consciência do que ela quer, mas ela também é vulnerável, ela também é frágil e ela também tem medo. Então é muito fácil se identificar com alguém assim. Ainda que tu não seja forte como ela, tu vai desejar ser. E enquanto tu não é, tu assume essas vulnerabilidades, essas fragilidades como parte de si, como parte da trajetória, parte da jornada. Só se torna forte quem um dia foi fraco. E a Jo é muito isso aqui. Eu gostei demais da condução da parte profissional, da parte técnica, essa questão de astronomia é algo muito distante de mim, né? Nunca conheci nenhum astronauta, nunca conheci ninguém que trabalhasse minimamente com isso, que vivesse 1% dessa realidade aqui. Então é algo tudo muito novo. Qualquer coisa que a Taylor escrevesse aqui, eu ia acreditar, porque é real. E aí na nota da autora, ela coloca que deu muito trabalho essa pesquisa, em que em dados momentos ela pensou em ter liberdade poética e só inventar ali. Mas não é do perfil dela, né? Então ela fez de fato uma pesquisa apurada e séria para compor todo esse cenário. E, gente, ficou muito, muito convincente. Eu gostei demais. Eu gostei muito, muito, muito das personagens, do enredo, do cenário. No final ali, eu acho que o arco que envolve a irmã e a sobrinha ficou um pouquinho corrido. Acho que faltou um pouquinho mais de argumentação. Mas como não era o foco ali principal, eu deixei passar e sou só elogios. Eu gostei demais. Que puta livro bom! Ai, gente, adorei, adorei. O último livro dela tinha sido em 2022, demorou 3 anos aí para lançar um novo trabalho, lançou gloriosamente. Eu adorei esse livro, ele é agora o meu terceiro favorito do ranking da Taylor. Primeiro, eu não consigo identificar se é Evelyn Hugo ou se é Daisy Jones, mas o terceiro tá aqui, Atmosfera. E eu tenho a impressão que esse livro vai envelhecer muito bem. Eu vou lembrar sempre com muito respeito e com muito amor sobre essa história. E aqui, o subtítulo do livro é Uma História de Amor. O romance desse livro é muito bonito. É muito, muito bonito. E o interessante é que eu peguei um spoilerzinho sobre o romance e quando eu comecei a ler e quando o romance se estabelece aqui, eu fiquei imaginando, puxa, se eu não ficasse sabendo antes, teria sido um plus, uma surpresa a mais para mim. Mas isso não enfraqueceu a minha imersão com a leitura. Eu fiquei muito envolvida e muito feliz em ler essa história. Se tu tiver oportunidade, leia. Se tu não leu nada da Taylor até hoje, aqui é uma excelente porta de entrada. Livrão, história muito, muito boa. Satisfeitíssima. Muito, muito satisfeita. E encerro este vlog aqui. Se tu chegou até aqui, considere deixar o seu like. Se tu não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal. A cada 10 dias eu libero um vlog de rotina e leitura, mais leitura que rotina, e será um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Convido você a passar lá no meu Instagram, lá eu faço um conteúdo literário também, posto fotos de todos os livros que eu leio, com um pequeno comentário sobre o que eu achei de cada leitura, mas volto a falar de cada livro no meu blog. Lá no blog eu coloco ficha técnica, sinopse, detalhes sobre a vida dos autores, e no blog, além de livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. E tem também o meu Scooby,
Lá no meu Scooby tu consegue saber o que eu já li, o que eu tô lendo e o que eu pretendo ler. Mas se tu não quiser passar em nenhum desses lugares, eu te espero aqui no próximo vídeo.